Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo bastante interessante. Eu vou discutir um pouquinho para vocês aqui sobre Suzano, trazer um pouco do destaque do resultado e mostrar mais uma vez do porquê que eu prefiro o Klabin, tá? E porquê que eu continuo comprando o Klabin. Eu vejo muitos comentários, né, do pessoal falando, pô, Suzano é muito melhor, eu tenho Suzano, por que você tem Klabin? Eu discordo, quer dizer, Suzano não é uma empresa ruim. Acho que antes de vocês acharem que eu tô falando que é ruim, não é ruim, não é ruim. Mas existe uma preferência minha por Klabin. E não dá pra ter tudo. Então você tem que escolher aquelas que você mais gosta, aquelas que você mais se identifica para colocar na sua carteira, tá? Então no vídeo de hoje eu vou trazer os destaques do resultado de Suzano e vou falar para vocês, dado as diferenças das duas empresas, porque que eu acabo preferindo Klabin. Mas antes disso, só lembrando que até domingo, dia 5/11, você tem aqui a oportunidade de fazer parte do projeto Investidor de Sucesso com Dividendos, que é o meu curso, onde eu te ensino tudo que você precisa saber para analisar bem as ações. Inclusive, Klabin é uma das empresas que a gente fala bastante no curso, porque o pessoal gosta bastante, a gente faz a análise completa da empresa, é muito legal. Então você aprende os conceitos, as ferramentas, faz a análise, calcula o preço, monta a carteira e aí você está pronto para seguir no mundo dos investimentos, tá? Sem cometer erros, tomando inclusive boas decisões. Então dá uma testada aí, R$1 por dia custa. É isso que você vai ter que pagar, não é nada, vamos ser sinceros. E ainda você tem 7 dias grátis para testar tudo. Não gostou? 100% da grana de volta. Beleza? Então dá uma olhada, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas vamos lá. Destaque do resultado de Suzano. Receita líquida de basicamente 9 bi, tá? Uma queda de 36% ano contra ano e 2,3 tri a tri. Tá? O EBITDA pro forma ficou em 3,6 bi. Uma queda de quase 60%, gente, ano contra ano, 5,7 tri a tri. Isso aqui já era esperado de certa forma, tá? O mercado, os analistas e investidores já estavam esperando um resultado de queda em Suzano, ano contra ano e tri a tri, justamente pela dinâmica setorial, especialmente do preço da celulose, já trazendo para vocês um pouco dessa visão. A empresa apresentou um prejuízo líquido de 729 milhões, tá? No ano passado, o lucro tinha ultrapassado 5 bi. Então essa volatilidade da lucratividade de Suzano também é algo que pega e chama a atenção do lado negativo, assim, dos analistas, tá? Claro que aqui também tem um efeito negativo, que o mais responsável, na verdade, foi um hedge cambial, que trouxe, na verdade, um efeito negativo, poderia ter trazido um efeito positivo a depender do cenário, mas nesse caso teve um efeito negativo e, obviamente, trouxe um prejuízo maior do que o estimado, inclusive pelo mercado, pelos analistas como um todo. Tá? Então, o prejuízo além da expectativa, ou seja, pior do que o esperado. A receita, a queda de receita e queda de EBITDA já estava na conta, tá? Agora, vamos entender os destaques operacionais. O que aconteceu? Por que veio aqueles números? Acho que é o mais importante do que você ver o número é você entender. Você teve as vendas da celulose que diminuíram marginalmente. Tá? A parte de papel mostrou uma certa recuperação, especialmente pelo efeito da sazonalidade. Comentei isso para vocês no vídeo que a gente fez de Klabin aqui. E o EBITDA apresentou a queda, por quê? Pela depreciação do segmento de celulose. Então, vamos lembrar o que estava acontecendo? Vamos lembrar que os preços da celulose estavam caindo bastante? E vamos lembrar que Suzano é uma empresa que basicamente 80% da sua receita vem da celulose? Então, se você tem uma demanda mais fraca e por consequência, né, isso também diminui o preço, você tem uma venda menor num preço menor. Claramente você tem um segmento trazendo um resultado menor em queda. Como grande parte da receita vem da celulose, se a celulose agora está num cenário ruim, é óbvio que a gente vai ver isso daqui. É óbvio que a gente vai ver isso daqui também. Tá? Então essa queda está muito atrelada à celulose, que é uma commodity. Não tem como a gente controlar, é muito difícil de você saber para onde vai o preço da commodity. Tá? Sempre quem tenta projetar, na verdade, às vezes erra. Dá para você ter um feeling mais ou menos do que vai acontecer, mas saber exatamente qual vai ser o preço da celulose daqui a 5 anos, puta, ninguém vai saber. Essa aqui é a grande verdade. Tá? Agora, tem uma compensação no segmento de papel que apresenta uma melhora, mas assim, de novo, se 80% da receita basicamente é celulose, o papel pode ir muito bem. E às vezes mesmo assim a receita aparece em queda, a empresa aparece muito pressionada, a geração de caixa é menor, assim por diante. Tá? Então acho que isso que você tem que entender, acho que é um pouco desse pensamento, é um pouco dessa vertente, que quando você está pensando em investir no segmento de papel celulose, que você tem que analisar as duas empresas. Até trazendo aqui para vocês já um spoiler do que eu vou acabar falando no vídeo, do porquê que eu prefiro o Klabin. Tá? O que acha o analista? Trazendo uma outra opinião, tá? Um analista colega meu de onde eu trabalho, que é na Genial, fala, cara, é uma boa empresa, mas tem muita incerteza. Por que tem muita incerteza? Justamente com essa perspectiva de excesso de oferta de celulose, o preço que vai ser praticado, um cenário macro ainda desafiador, China, por exemplo, consumindo menos,
Europa, por exemplo, consumindo menos, talvez melhore agora. Então você percebe que são várias variáveis e é muito difícil da própria empresa controlar, porque a empresa não controla nada disso. Ela controla, obviamente, um repasse de preço, como já foi feito, tá? E a gente vai ver esse impacto no quarto tri. Só que ela não consegue controlar o excesso de oferta. E o que é o excesso de oferta? Pensa assim, as empresas de celulose, elas estão construindo projetos, certo? Elas estão montando projetos para que elas consigam produzir cada vez mais celulose para exportação, enfim, ou para mercado interno, ou para a própria empresa. Agora, se a empresa está construindo projetos que vão ser colocados de pé e vão aumentar a oferta, pela lei da oferta e demanda, o que deve acontecer, gente? Se aumenta a oferta, o preço diminui, tudo mais constante. O preço diminui. Então, se aumenta a oferta, o preço da celulose praticada é menor. Então, sua receita no futuro, no médio prazo, também vai ser menor. É essa incerteza que faz com que as pessoas, e alguns analistas, inclusive, também estão olhando para a Suzano como uma empresa mais arriscada, muito mais concentrada. Então, é isso que você tem que entender. E aqui está o motivo, de uma vez por todas, do porquê que eu prefiro o Klabin. Olha aqui, Suzano. 80% da receita, gente, é celulose. Essa perspectiva está falando que, basicamente 80% da receita de Suzano está comprometida no médio prazo pelo excesso de oferta e preços mais baixos. E, consequentemente, a geração de caixa, consequentemente, a lucratividade. Ah, mas, tem outras coisas. Tem. Mas olha quando você compara com o Klabin. 34% da receita de Klabin é para celulose. E o resto é papel e embalagem. E papel e embalagem tem a perspectiva de crescer a demanda. Tem a perspectiva do preço praticado melhorar ao longo do tempo. Por toda uma questão de tendência setorial, que eu já falei em vários outros vídeos aqui. E mais do que isso, como o Klabin tem dentro dela essas vertentes de papel e embalagem, olha que louco isso, olha uma outra vantagem competitiva. O preço da celulose está muito baixo, não vale a pena eu ficar vendendo. Então eu vou produzir a celulose para conseguir produzir os outros produtos e vender papel, vender embalagem. Suzano não consegue fazer tanto isso. Por quê? Porque ela ainda está muito concentrada em pegar a celulose e vender, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. E não usar nela própria. Então eu acho que isso daqui, e perceba, você mudar essa dinâmica, né, para a Suzano virar uma Klabin, leva muito tempo. Não é de um dia para o outro. Você precisa construir unidades fabris, você precisa fazer projetos gigantescos que levam tempo para ser construído. E Klabin já tem isso pronto. Portanto, você tem, sim, queda em resultado de Klabin. O setor é o mesmo. Não é que uma vai sair muito melhor que a outra. Mas você tem uma diversificação a mais que te assegura, que te traz uma segurança para você dormir com a empresa. Então essa é a razão do porquê que eu prefiro o Klabin frente a Suzano. Justamente pela essa exposição do portfólio e pelas essas tendências que eu acabei comentando com vocês aqui ao longo dos últimos minutos desse vídeo. Bruno, cara, eu tenho Suzano, não estou afim de trocar para o Klabin, prefiro Suzano. Tudo bem, a empresa não é ruim. Não estou falando que a empresa vai acabar, vai por água abaixo. Mas existe um risco muito maior. E outra, Suzano não paga dividendo como paga Klabin. Então, para a estratégia previdenciária, eu não vejo sentido. Se você é um cara que não está aí para o dividendo e quer, na verdade, estar posicionado numa empresa que você vê futuro para frente, que vai crescer cada vez mais, ok. Mas tenha isso em mente, tá? Porque é importante você entender tudo antes de tomar essa decisão. E aí, como eu falei lá no curso, se você que fizer parte, a gente vai ter muito mais discussão aqui sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça aqui de deixar o gostei. Lembra de passar aqui na descrição no comentário para dar uma olhada na página do curso. A gente se vê lá. Um forte abraço, valeu, falou, fui.